Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Amanda e hoje eu vim ensinar para vocês a fazer este lindo descanso de caneca utilizando dois materiais bem básicos, que é o isopor e a massa para biscuit. Então, se você gostou dessa ideia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pois todas as semanas eu estou trazendo novidades e também ative o sininho para que quando eu esteja subindo novidades vocês possam ser avisados. E bora lá para o nosso passo a passo. Para começarmos, vamos estar abrindo essa massa na espessura de 3 milímetros. Eu estou usando aí palitinho de churrasco para me dar essa espessura. A minha massa eu escolhi na cor branca, tá? Este é um círculo de isopor, ele tem 10 centímetros de diâmetro e mais ou menos 1 centímetro de altura. Esse círculo vai ser a base da nossa caneca. Então, lembrando que eu já passei cola e a gente vai recortar agora essa massa dessa forma que eu estou fazendo, para depois a gente encapar a parte de trás. Então, recorta todo em volta, tira o excesso e dá uma alisadinha depois nas beiradinhas para tirar a rebarba. Essa vai ser a parte de cima, ou seja, aonde a gente vai colocar a caneca. Utilizando a outra massa da mesma espessura, a gente vai recobrir essa segunda parte da nossa base. Agora, dessa vez, nós não vamos recortar, mas sim vamos dobrar para baixo o excesso de massa. E aí sim, nós vamos recortar. Vai ficar com uma pequena emenda aí no círculo, mas não tem problema, porque depois a gente vai cobrir com mais massas e não vai acabar aparecendo. Então, você recobre aí essa parte, recorta todo o excesso de massa que tiver. A minha massa estava bem mole, então eu tive um pouquinho de dificuldade. Então, se a massa de vocês estiver um pouquinho mais firme, vai ser mais fácil. Recorta então com a tesoura o excesso. E agora nós vamos ir unindo bem essa emendinha. Eu fiz a junção mesmo com os dedos. Como o isopor já tinha passado cola, não foi necessário passar cola nessa parte. E como minha massa também estava bem úmida, então não tive essa necessidade. Mas se você achar que tem, então melhor você passar um pouquinho de cola. Agora a gente vai texturizar a massa utilizando essa escova de roupa. Eu vou texturizar aí toda a lateral, a parte de baixo também. E a parte de cima, que é onde nós vamos apoiar a caneca, eu não texturizei, eu preferi ela lisa. Mas se você quiser texturizar, também não tem problema. Agora, a gente vai estar abrindo um rolinho de massa de 38 gramas. É da mesma cor, tá? Também é branco. E a gente vai abrir esse rolinho e vamos recobrir toda a borda, né? Toda essa emenda que ficou dessas duas coberturas de massa.
Esse rolinho a gente vai afinar ele um pouquinho na ponta, tá, pessoal? Pra fazer a união ali. Ó, eu vou medir, ver se o rolinho vai alcançar todo o extremo do nosso círculo. Se precisar dar uma puxadinha, uma esticadinha, não tem problema. E vamos posicioná-lo assim, tá vendo? Então, a gente vai passar cola, passar bastante cola nessa parte, porque precisamos unir bem. E também é interessante que esteja bem úmida a sua massa, para que ela possa aderir bem na outra, né, no círculo. E aí você posiciona. Lembrando de cobrir toda aquela emenda que ficou, tá, gente? Não se esqueça. Dá uma apertadinha, dá uma achatadinha, mas não achata muito não, só pra que a cola tenha um efeito aí. Essa parte mais baixa que ficou, vai ser onde a gente vai encaixar a cabeça, tá, pessoal? Agora a gente vai fazer a junção dessas duas massas. Você vai estar utilizando aí uma estequinha redondinha de rolinho, ou tô usando o cabo do pincel modelador mesmo, e você vai rolando assim para baixo, fazendo esse movimento, para que ocorra a junção então dessas duas partes, que a gente faça uma emenda aí bem bonitinha, para que não apareça nada. Depois de fazer isso em toda a volta, a gente vai voltar com a nossa escova de roupa e vamos texturizar tudo novamente. Texturiza bem marcado, porque aí essa emenda vai sumir praticamente, não vai dar pra ver nada. Ó, fica assim por enquanto. Agora vamos começar a fazer as perninhas. Eu tô utilizando 30 gramas de massa para cada perninha. E vamos estar dividindo essa bola em 4 partes. Então, vamos pressionar 3/4 da bola, conforme eu estou fazendo aí. E 1/4 dessa bolinha vai ser o nosso pezinho. Vamos pressionando bem, deixando mais ou menos nesse formato. Nessa fase é ideal que você faça as duas perninhas juntas, para que depois não dê diferença, tá? Então, é a mesma quantidade de massa e vamos modelar da mesma forma. Dividimos de forma imaginária essa bolinha, então, em 4 e utilizamos 3/4 dela para achatar. Comparamos uma perninha com a outra, e se alguma tiver maior ou menor, a gente conserta, tenta deixar o mais igual possível. Reservamos ali, cobrimos, tá, pessoal? Não deixa pegar ar, porque nós vamos ter que trabalhar a outra perninha mais um pouquinho. E agora vamos fazer este movimento com o dedo que eu estou fazendo. Com uma mão eu seguro e com a outra eu dou uma pressionada, achatando de leve, para que forme então o nosso pezinho. Olha, dou uma roladinha nele. E vai ficar assim. Dou uma leve curvadinha com a ponta para trás.
Esse seria, no caso, o calcanhar do nosso coelhinho. A mesma coisa vamos fazer com a outra perninha. Agora a gente vai fazer a marcação dos dedinhos. Lembrando de texturizar também as duas patinhas, toda a perninha. Olha, dei uma leve curvadinha para trás e marcamos os dedinhos na parte de baixo, tá, pessoal? E ó, vai ficar assim, nesse formato. E vamos fazer a mesma coisa com a outra perninha. Lembrando sempre de tentar tirar o máximo da marcação da esteca. E se faltou texturizar mais um pouquinho, volta lá com a escova. Depois que você já fez isso nas duas perninhas, agora a gente vai encaixar ela lá no nosso corpinho, né? Que é a base da caneca, né? O suporte da caneca. Vamos passar cola. E se você quiser, pode estar passando um arame também. Eu passei um arame no meu para dar uma melhor sustentação depois que secasse. Mas se você não quiser, também não tem tanta necessidade. Mas eu quis me certificar de que não iria arrancar ou estragar. Então, eu tô posicionando ali, ajeitando. Você vê que a perninha já fez o formato arredondado do nosso círculo. Então, vamos passar cola. Passa a cola e posiciona lá. Lembrando que essas perninhas você vai colar na parte que não está, que seria ao contrário do lugar onde você vai pôr a cabeça. Agora, com uma estequinha redondinha, eu estou fazendo a união dessa perninha no nosso corpinho. Ó, e você vai movimentando dessa forma, girando a sua estequinha para fazer essa junção aí. Lembrando que essa massa precisa estar úmida, a massa das perninhas. A do corpinho, gente, se vocês quiserem deixar secar umas 24 horas, umas 12 horas, também é bom. Para depois você fazer essa junção. Texturiza também aí. E agora eu tô utilizando uma bolinha de massa de mais ou menos uns 5 gramas para fazer o rabinho do nosso coelhinho. Então eu passei cola ali. E agora a gente vai colar. Para fazer essa textura do rabinho, eu tô utilizando o próprio palitinho de churrasco mesmo e tô pressionando ele dessa forma. Como ainda tá tudo bem mole, eu tive que ficar segurando um pouquinho ali o rabinho. Então, eu aconselho que você espere secar primeiro o nosso círculo, né, a nossa base da caneca, para depois você fazer as perninhas e continuar com o resto do processo. Para gravar para vocês, eu fui fazendo tudo de uma vez, com ele ainda úmido. Então, olha, fui fazendo assim, e esse é o nosso resultado até agora. Agora, vamos fazer a cabecinha. Eu tô utilizando uma bolinha de isopor de 50 milímetros e a mesma quantidade, né, o mesmo volume da bolinha eu tô usando de massa.
seria mais ou menos uns 75 gramas de massa. Então vamos encapar essa bolinha. Para começar, vamos dar uma abridinha assim nessa massa, da forma como tô fazendo. E agora vamos posicionar. Lembrando que essa bolinha já foi passado cola, tá? Então passa cola na sua bolinha para facilitar o seu trabalho. Vamos fazendo esse movimento aí, circular, para que a massa possa deslizar sobre a bolinha. Pressiona, tenta usar o mínimo possível dos seus dedos e sempre tentar usar a palma da sua mão, porque aí vai deixar mais lisinho e vai evitar depois de ter alguma deformidade. Vamos agora começar a fechar para evitar de dar bolha dentro da nossa bolinha e puxando a massa dessa forma. Agora fazendo esse movimento, vamos terminando de puxar a massa. Olha, eu fiz bem devagarzinho para você, se você não sabe encapar uma bolinha, para que você também aprenda. Fiz questão de não cortar essa parte para as pessoas que têm um pouco de dificuldade de encapar as bolinhas de isopor. Então eu deixei para que vocês vejam todo o processo, tá? Olha, eu fui fazendo dessa forma. Eu não puxei aí, não continuei girando para fazer um bico bem longo igual o pessoal, porque esse não é o intuito do meu rostinho. Eu quero que o meu rostinho fique um pouquinho mais achatado, então eu fui alisando dessa forma aí, com a palma da mão mesmo. Porque eu não quero retirar nenhum excesso de massa. Se eu fosse puxando, eu teria que cortar algum excesso e eu não quero, porque eu preciso que fique com uma bochechinha mais gordinha. Ó, tirei aí só o mínimo possível, só para tirar mesmo essa deformidade que eu não conseguia retirar com a palma da mão. Sempre buscando retirar o mínimo possível de massa. Se necessário, usa aí um pouquinho do lencinho umedecido, que também ajuda bastante. Ó, e fica mais ou menos assim. Agora a gente posiciona esse rostinho na mesa com o excesso de massa para baixo, ou seja, a bolinha de isopor ficou na minha mão. E agora o excesso de massa para baixo. Vamos dar uma leve curvada nessa bolinha e vamos pressionar lá embaixo o excesso com o meu dedo. Ó, como que eu tô fazendo. Não pressiona muito, tá? Pra não, depois na hora que a gente colocar o olhinho, não venha rasgar a massa ou venha ficar sem massa na hora de colocar o olhinho. Então, é uma pressionadinha de leve, tá? Só pra fazer uma bochechinha aí. Ó,
dou uma pressionadinha na mesa para esse rosto dê uma achatadinha. Fazendo aí a minha marcação. Ó, você já pode ver que já formou já uma espécie de um focinho e uma bochechinha. Agora vamos ir achatando assim de leve, só pra gente tentar puxar um narizinho aí. Uma achatada a mais pra ter um pouquinho mais de excesso de massa na parte de baixo da bolinha. E agora com o pincel modelador eu marquei mais ou menos onde eu queria colocar o meu olhinho, só para me dar um direcionamento. Texturizei então toda essa cabeça com a nossa escova de roupa. Olha, esse ficou assim até agora. Eu tô utilizando 2 pérolas pretas para fazer o nosso olhinho. Então, eu posiciono lá onde eu já tinha feito a marcação com o pincel modelador e dou uma afundada nela. Tenta afundar bem, tá? Para que depois, quando o biscuit esteja secando, não venha cair, né? Essa bolinha, essa pérola. Dei uma alisadinha aí com o dedo, um pouquinho na partezinha de cima, para depois quando a gente for fazer os cílios, a gente consiga riscar com o lápis e fique melhor do que quando se tivesse texturizado. Agora, com essa estequinha curvada, eu vou fazer essa marcação aí do lado. Ela vai ajudar a gente a delinear melhor a nossa bochechinha. Faz a marcação e lembra de tirar com o dedo, depois suavizar com o dedo, ó, do jeito que eu estou fazendo. Isso vai realçar ainda mais a bochechinha. Olha. Uma estequinha que já tem uma certa curvatura para ajudar a gente. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo da boquinha. Ó, com essa estequinha curvada, vamos pressionar um pouquinho para fazer essa boquinha. Eu já mostro para vocês. Olha. Então, aí a gente já vai dando forma pro nosso focinho. Agora, a gente vai marcar o meio para fazer essa divisãozinha do nosso focinho. Ó, dou uma apertadinha lá embaixo para fazer uma espécie de um lábio inferior. E se precisar, volta ali com a escovinha texturizando novamente. Ó, dei uma boa pressionada aí para fazer esse lábio ir um pouquinho para frente e agora vamos marcar uma espécie de sorrisinho. Vamos só afundar a estequinha ali, o pincel modelador, e ele vai ajudar a dar um ar de alegria, de sorriso pro nosso rostinho. Eu fiz ali bem aonde acabou o nosso lábio. Eu pressionei. Se precisar, marca de novo, refaz as marquinhas, porque conforme a gente vai apertando, vai desfazendo algumas marquinhas. E suaviza um pouquinho também lá a marcação com o pincel modelador.
e a gente vai posicionar daquela forma. Vamos reservar então essa cabecinha. E agora vamos estar utilizando 27 gramas de massa para cada bracinho. Vamos começar a fazer o bracinho agora. Então, o mesmo esquema, divide a bola de forma imaginária em 4 e novamente vamos pressionar 3/4 da bola de massa. Fazemos ali a mãozinha, dou uma achatadinha de leve e a mãozinha também. Dessa forma que eu tô fazendo. Porque os bracinhos vão ficar embaixo da cabeça, então eu preciso que eles fiquem um pouquinho mais achatadinhos. Comparando ali com a outra mãozinha. Já havia feito. Uma achatadinha. Agora a gente vai fazer a marcação dos dedinhos. Lembrar de sempre tentar suavizar ao máximo da marcação da esteca. E agora vamos posicionar o bracinho da forma que você achar que fica mais bonitinho lá. Fiz aí no meio do nosso bracinho uma certa marcação, porque eu vou dar uma dobradinha nele, tá? Então, aí dei uma dobradinha. Da mesma forma, se você quiser, passa um arame, né? Aí por dentro do bracinho, para dar mais firmeza. E a gente cola, lembrando de texturizar também. Posiciono onde eu gostaria que ficasse, comparo ali, coloco a cabecinha pra gente ver também. Lembrando que a cabecinha ficou naquela parte mais baixa do círculo, aquelas duas pontas, né, na emenda das duas pontas do nosso círculo. Para encaixar melhor ali, eu dei uma achatadinha na cabeça, na mesa, para poder encaixar melhor. Para poder encaixar essa cabeça, eu também passei um arame, tá? Nessa cabeça, eu passei ela e ela atravessou o isopor da nossa base. Fiz ali umas marquinhas no bracinho para dar um charmezinho, fazer divisão do bracinho e da mãozinha. E da mesma forma que a gente fez a emendinha nas pernas, a gente vai fazer nos bracinhos também. Lembrando de texturizar tudo depois, se tirou a marcação de alguma coisa. Agora a gente vai colar o nosso narizinho. Narizinho eu fiz na cor rosa, tá? Um rosa clarinho. Então, eu peguei aí menos que uma graminha de massa, tá, pessoal? Bem pequenininho. Fiz, então, uma bolinha. Segurei essa bolinha entre os meus dois dedos, dessa forma, e dei uma achatadinha. Assim, eu formei um triângulo com os meus dedos. Ó, e fica assim. Aí passamos já a cola e agora vamos colar ele lá.
dei uma pressionadinha, uma ajeitadinha aí, e fica assim até agora. Ó, a boquinha, narizinho. Fiz essas marcações aí, olha, com uma estequinha redondinha na cabecinha, uma espécie de umas ruguinhas pra deixar ele mais fofinho. E aí, gente, passa o arame e passa bastante cola aí pra colar essa cabeça. Essa cabeça, a parte de baixo dela vai ficar apoiada nos bracinhos, tá? Então, você pode posicionar o bracinho aí da forma que você quiser. Ficou assim, mais ou menos, para que vocês possam ver. Agora, eu separei já aí 2 aramezinhos e 2 bolinhas de 8,2 gramas cada uma, que é pra gente fazer as orelhinhas. Então, eu faço uma bolinha e depois eu faço essa coxinha, mas é uma coxinha diferenciada, parece mais um quibe, né, gente? Então, você afina as 2 pontas dessa coxinha. Olha, fica assim. Aí, agora, a gente dá uma achatada nela, pra poder fazer a orelhinha. Ó, achato a outra também. Estou fazendo as 2 juntas para que eu consiga deixar o mais parecido possível uma com a outra. E vou dando uma ajeitadinha aí nas pontinhas. E vai ficar mais ou menos nessa espessura. Agora a gente vai passar o nosso arame dentro dessa massa. Essa massa, lembrando, também é branca. Se por acaso depois, quando o branco secar, ficar aparecendo o arame, você faz um enxerto na parte de fora, né, na parte de trás, com uma massinha branca. E lembra também de texturizar essas 2 orelhinhas. E fica assim, tá, pessoal? Uma leve curvadinha. Ó, agora a gente vai deixar secar, tá? Separado. Depois que já secou, eu estive encaixando as orelhinhas ali em cima e também fiz os cílios, né, do nosso coelhinho com lápis de cor, a sobrancelha e também umas pontinhas aí, uns pontinhos no nosso narizinho. Focinhozinho, né, na verdade. Passei aí um giz pastel na cor rosinha para fazer aí um detalhezinho na bochecha. E como giz pastel agora, eu vou sombrear, então, a parte das marcaçãozinhas que a gente fez. Então, eu sombreio ali no meio dos dedinhos, na mãozinha, todas as marquinhas que a gente fez com a esteca para dar um certo sombreamento, né, um certo detalhe. Olha, também fiz aí 4 bolinhas em cada pezinho da cor rosa, né, da mesma cor do narizinho. Fiz também da mesma forma essa parte rosada por dentro da orelha, no mesmo formato que a orelha, só fiz um pouquinho menor, tá? E esse foi o resultado. Coloquei também aí um lacinho de tule para dar um charmezinho. O que vocês acharam dessa linha, pessoal? Comenta aqui para mim nos comentários para eu poder ter uma noção das ideias e coisas que eu posso estar trazendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa linha, foi feita com muito carinho. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque isso me ajuda bastante a continuar trazendo novas ideias para vocês, novos materiais, novas aulinhas. E ativa o sininho da notificação para que toda vez que eu suba novos conteúdos você possa estar recebendo aí, sendo notificado, tá? E é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.